Olá pessoal, vou narrar aqui um pouquinho da correção aí dos exercícios de dilatação térmica, tá? Que a gente acabou cobrando aí nas aulas anteriores, beleza? Então vamos lá, né? Primeira questão é o seguinte: uma barra de cobre cujo coeficiente de dilatação linear é esse, tem comprimento de 200 cm, temperatura de 50 graus. Calcule o comprimento em centímetros dessa barra, temperatura de 450. Gente, a dilatação ela ocorre devido a uma variação de temperatura. Quando a substância ganha ou perde calor, a tendência é haver uma agitação maior ou menor dessa substância, né, das moléculas dessa substância, e essa agitação maior ela tende a separar as moléculas, tende a distanciar as moléculas, havendo assim um crescimento da substância, tá, que a gente chama de dilatação. Se ela perde calor, há uma aproximação das moléculas e, portanto, uma redução no tamanho, que também é chamada de dilatação, tá, uma contração. E essa dilatação ela pode ser calculada através dessa fórmula aqui, ó, variação de comprimento. A gente tem a variação de área e a variação de volume, tá? Se for um objeto que tenha apenas uma medida linear, que a gente chama de comprimento, aí a variação de comprimento vai ser dada por isso aqui, devido a uma diferença de temperatura, tá? Nesse caso aqui é só substituir. ΔL é a variação de comprimento, ou a dilatação que ele sofre, o L0 é o comprimento inicial que ele tinha, o alfa é o coeficiente de dilatação do material. Cada material tem um alfa diferente, ele dilata de forma diferente, isso é uma característica do material, e ΔT é a variação de temperatura. Então vamos lá. ΔL vai ser 200, que era o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação é esse, e 400 a variação de temperatura, porque a variação de temperatura foi de 50 para 450, então 400 graus, tá? De aumento. E aí multiplicando isso tudo, 1,36. Isso é a dilatação sofrida, tá? Como ele quer o comprimento final, então você vai pegar o comprimento inicial, que era 200, mais essa dilatação, tá? Dilatação refere-se a apenas o aumento ou redução que ele sofreu, não é o comprimento final. O comprimento final é o que ele tinha, 200, mais essa dilatação que ocorreu, tá? Então 201,36, beleza? Vamos para a próxima. Próximo fala o seguinte: tem uma figura aí, né, um gráfico que mostra aí a dilatação de um material, tá? Que o material ele tinha um comprimento inicial 2 e foi para um comprimento final 2,02, quando a temperatura passou de 0 para 200, tá? Então a variação de temperatura de 200 graus, houve uma dilatação de 0,02, tá? Aqui houve um erro aqui, tem um outro zero aqui, tá? 0,02. E aí com isso vai aumentar um zero aqui também, tá? Uma casa decimal a mais, beleza? Então o alfa aqui vai ser 0,00005, ok? Mas a ideia é essa: você tem aqui ó, o comprimento inicial, que é o L0, tá? A dilatação aqui, porque aqui você tem o comprimento final, né? De 2 passou para 2,02, então a dilatação foi de 0,02, que é um 0,02, tá? E uma variação de temperatura de 200 graus, que foi de 0 até 200, beleza? E aí multiplicando tudo isso aí, você chega nesse resultado final aí também, tá? Não é uma coisa muito complexa não, é bem tranquilo. Aqui outra coisa também envolve dilatação linear, tá? Só porque aqui você tem uma barra de metálico, uma barra onde você tem duas, como fala, duas barras com coeficientes diferentes. O que tiver o maior coeficiente de dilatação vai dilatar mais, tá? O que tiver o menor coeficiente de dilatação dilata menos. Quando elas estão coladas, quando há uma dilatação dessas duas barras, a que dilata mais vai empurrar a que dilata menos para dentro. Então, por exemplo, como aqui o coeficiente de dilatação linear do azul é o dobro do dilatação rosa, então esse aqui é o que dilata mais, tá? Como esse aqui azul dilata mais que o rosa, quando houver uma dilatação aqui, essa barra azul vai curvar a barra rosa para baixo. Isso vai fazer porque ele vai crescer mais que a barra rosa e por isso vai haver essa curva para baixo, tá? Então curvar para baixo, beleza? Vamos para a próxima questão então. Essa questão aqui já é uma dilatação que não é de comprimento mais, é uma dilatação de volume aqui, mas é uma parte teórica, tá? Então ela é bem mais tranquila.
Aqui fala o seguinte: no recipiente contém certa massa de água a 1 grau, a pressão normal, quando é aquecido sofre variação de temperatura de 5 graus. Pode afirmar que nesse caso o volume de água diminui, aumenta, diminui depois aumenta, aumenta depois diminui. O que acontece, gente, com a água é o seguinte: que de 0 a 4 graus, tá? De 0 a 4 graus, a água, ao invés de se comportar como todas as outras substâncias, que aumenta de tamanho com o aquecimento, ela se comporta de forma contrária. Com o aquecimento, ela reduz o volume, tá? Então, aqui de 1 a 4 graus haverá uma redução do volume, tá? E é porque tem a dilatação irregular da água. E de 4 a 6 graus haverá o aumento de volume normal, ou seja, com a recepção de calor, geralmente há uma dilatação positiva, um aumento do tamanho. Mas a água de 0 a 4 graus há esse processo inverso, tá? Essa dilatação que a gente chama de dilatação irregular. Então, de 1 a 6 graus vai haver o quê? Vai haver uma redução do volume e depois um aumento, tá? Próxima questão. Vamos lá. Uma chapa quadrada tem lado medindo 80 centímetros a 20 graus. Sabendo que o material é feito, a chapa tem um coeficiente de dilatação de 0,0015. Calcule a área da chapa a 60 graus. Então, aqui, mesma coisa. Ó, a área inicial 1600, a variação de temperatura é 40 graus e a coeficiente de dilatação linear é 0,15. Como aqui é uma dilatação de área, tá? Esse coeficiente de dilatação linear aqui, ó, ele é multiplicado por 2, tá? Como dilatação de área, há uma multiplicação por 2 do coeficiente de dilatação linear, tá? Então, área inicial, coeficiente de dilatação de área, que é 2 vezes o linear, vezes 40, que é a variação de temperatura. E aí você tem a dilatação. Como ele quer o tamanho da chapa final, pega o inicial mais o final, beleza? Essa outra aqui é a mesma coisa, você tem aí um corpo com volume inicial de 1000 centímetros cúbicos, com a variação de temperatura de 20 graus e o coeficiente de dilatação linear 0,00015. E ele quer saber qual é o volume final desse corpo a 50 graus, tá? Então, vai fazer a mesma coisa lá, só que agora é ΔV, que é a variação de volume, dilatação volumétrica. E o coeficiente aqui, ó, é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, tá? O coeficiente de dilatação volumétrica é sempre 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, aqui, 3 vezes o coeficiente, beleza? E aqui os outros dados. Isso aqui é a dilatação, somada com o volume inicial, você tem o volume final desse sólido, tá? Não é uma coisa muito complexa, não, é bem tranquilo de resolver. Vamos para o próximo. Um recipiente de vidro, aqui já é uma dilatação de líquidos, tá? E aí tem que tomar cuidado, porque dilatação de líquidos a gente tem volume do líquido e volume do recipiente que contém o líquido. Então, você tem dilatação de líquido e dilatação de recipiente, tá? Dilatação do líquido, volume inicial, coeficiente de dilatação e variação de temperatura. E dilatação do recipiente, volume inicial, coeficiente de dilatação e variação de temperatura. Substitui todos os dados aí, que são dados no problema, tá? E aqui você tem dados do vidro, que é o recipiente, e do mercúrio, que é o líquido, tá? Então, cuidado ao substituir os dados aí. Resolvendo essas operações todas, você tem a dilatação aparente desse líquido. Dilatação aparente é aquela dilatação que transborda, que derrama, ok? Próxima. A gasolina é vendida por litros e não por massa, né? Então, ocorre o seguinte, se os tanques não fossem subterrâneos, você levaria vantagem ao seu carro na hora mais quente do dia? Falso, tá? Porque na hora mais quente o combustível estaria dilatado, você estaria comprando um volume grande, mas levando pouco combustível, tá? O volume é grande, mas a massa seria pouca, tá? Abastecendo a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa? Sim, sim. Na temperatura mais baixa, ele está contraído, tá? Então, assim, você está levando, quando você compra lá 20 litros, na verdade, numa temperatura normal, isso aí daria 20, alguma coisa litros, tá? Se a gasolina fosse vendida em quilogramas em vez de litro, o problema de dilatação de gasolina estaria resolvido? Sim. Quando há dilatação, a massa permanece constante, a massa não modifica, o que modifica é o volume, tá? Então, se fosse vendido por massa e não por litro, né, por volume, não teria esse problema. Então, as únicas corretas são a 1 e a 2, beleza? Um tanque cheio de gasolina e quando exposto ao sol por algum tempo derrama, tá? De fato, conclui-se
a quantidade de gasolina derramada apresenta dilatação aparente, tá? Aquela dilatação que derrama, líquido derramado, é chamada de dilatação aparente. E aqui um gráfico que mostra a dilatação da água. Observa que a dilatação da água, como eu tinha dito, de 0 a 4 graus, o que acontece com o volume? Diminui. A partir de 4 graus, o volume aumenta novamente, tá? Isso é um comportamento irregular da água. Então, de 0 a 10 graus, o volume de água diminui e depois aumenta, tá? Diminui e depois aumenta, beleza? É só interpretar o gráfico aí, não tem muito segredo não, tá? Vamos para a próxima. E eu acho que acabou. Essa era a última questão, espero que tenham compreendido. Bons estudos aí. Tentem dar uma lida no livro didático de vocês, todo esse conteúdo está lá, tá?